Pelo sinal de Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. A Conferência Episcopal Portuguesa está em plena sintonia com o Santo Padre, que vai consagrar a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria a 25 de março, durante a celebração da penitência às 16 horas na Basílica de São Pedro. O Papa Francisco enviará a Fátima, como legado pontifício, o cardeal Konrad Krajewski, esmoler apostólico, o qual fará o ato de consagração na Capelinha das Aparições, também às 16, durante a oração do Rosário. Continua o comunicado da Conferência Episcopal Portuguesa. Em profunda comunhão com o Santo Padre, os bispos portugueses procurarão estar presentes nesta celebração em Fátima. E fizeram um apelo. Pede-se que todas as paróquias, comunidades, institutos de vida consagrada e outras instituições eclesiais assumam esta intenção de consagração nas celebrações desse dia, nomeadamente nas vias sacras, nas Eucaristias, na oração do Rosário e no itinerário 24 horas para o Senhor, que se inicia na tarde desse dia, na tarde de amanhã. Termina este comunicado olhando para Nossa Senhora. Por intercessão do Imaculado Coração de Maria, Rainha da Paz, continuemos a rezar pelo povo ucraniano, perseguido na sua terra e disperso pelo mundo, para que o Senhor atenda às nossas preces e os esforços das pessoas de boa vontade e lhe conceda a paz e o regresso às suas casas. Enfim, de certeza que vamos ter esta intenção presente amanhã. Aqueles que puderem, pois, imagino que se ligarão até Roma e Fátima para poderem rezar com o Santo Padre. E sei que muitos de vocês costumam assistir à missa até com frequência durante a semana, portanto amanhã será um dia excelente para o fazerem e de certo pois será uma missa em que se fará essa referência ao longo de toda a missa, em que vocês quererão colocar essa intenção. Mas parecia-me que precisamente hoje, estamos a 24 horas praticamente dessa consagração, porque se prevê que sejam por volta das 17h30 de cá, 18h30 de lá, ou seja, começa àquela hora, mas prevê-se que seja mais ou menos por essa altura. Pareceu-me que podíamos começar já por converter este tempo de oração nessa prece, ou seja, unindo-nos a essa consagração do Santo Padre, pedindo ao Senhor por isso. Também o prelado da obra nos dizia, ainda ontem, nos referia que no dia 25, solenidade da Anunciação do Senhor, o Papa Francisco faria esta consagração. E pedia-nos, unamo-nos ao Santo Padre neste ato de confiança na poderosa intercessão da nossa Mãe. Recorramos a quem é a omnipotência suplicante para que mude os corações dos homens e que todos sejamos instrumentos de paz. Para que mude os corações dos homens. Por isso pensei que poderíamos utilizar até
O que é que se procura nas quaresmas, ou em todas as quaresmas e na quaresma? Mudar o coração. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, diz-nos logo a liturgia naquela quarta-feira santa, naquela quarta-feira de cinzas, desculpem. E hoje diz-se, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não fechais os vossos corações. É um tempo de purificação, de abrir o coração para escutar a voz do Senhor e para nos convertermos. E pareceu-me que o Evangelho de hoje dava umas pistas para isso. Porque vai falar de alguns efeitos que se metem no nosso coração e que nos atraiçoam. Ou mais do que falar, pelo menos identificamos em alguns personagens. Toca a inveja, os maus juízos, mas olhemos para ele. Jesus estava a expulsar um demónio que era mudo. Este é o contexto. E é patente aquele milagre. É de tal maneira patente que ninguém nega que houve algo surpreendente, algo de poderoso. Era irrenunciável. O que é que se passa? Alguns, dentre a multidão, que estava profundamente admirada, começam a dizer: é por Belzebu, príncipe dos demónios, que ele expulsa os demónios. E outros, depois de verem aquilo e depois de estar toda a multidão admirada, para o experimentarem, pedem um sinal. Coisa que nos baralha. Então, acabamos de ver um sinal e pedem um sinal, mas o que é que se passa? Jesus diz-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo acaba em ruínas e cairá casa sobre casa. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Vós dizeis que é por Belzebu que eu expulso os demónios. Ora, se eu expulso os demónios por Belzebu, por quem os expulsam os vossos discípulos? E aqui percebe-se que esses alguns da multidão eram os fariseus, eram aqueles que tinham discípulos, eram aqueles que faziam parte da elite do povo, conheciam as Escrituras, liam-nas, rezavam, faziam jejuns, eram pessoas muito cumpridoras. E até eram chamados para expulsar os demónios daqueles que estavam endemoniados, possuídos. E Nosso Senhor disse: por isso, eles mesmos, ou seja, os vossos discípulos, serão vossos juízes. E faz-lhes ver. Então, mas se eu expulso os demónios pelo dedo de Deus, ou seja, se não é pelo príncipe dos demónios, então quer dizer que o reino de Deus chegou até vós. Quando um homem forte e bem armado guarda o seu palácio, os seus bens estão em segurança. Mas se aparece um mais forte do que ele e o vence, tira-lhe as armas em que confiava e distribui os seus despojos. Quem não está comigo, está contra mim. E quem não junta comigo, dispersa. De alguma maneira, Nosso Senhor diz: sejam consequentes, sejam lógicos, pensem. Mas o que queria aqui era aproveitar-me desta situação. Vamos lá ver. Só para perceberem por que razão vou por este tema no dia de hoje, na véspera deste dia em que vamos rezar pela paz. Se nós queremos a paz, temos de começar pelo nosso coração, para depois passarmos aos nossos amigos, passarmos aos nossos lares, aos nossos lugares de trabalho. Não é?
E é por isso, ou seja, ao olharmos para aqui, para estes exemplos, se calhar podemos levantar alguma lebre, no sentido de ver como é que eu posso purificar-me mais nesta quaresma, para me unir-me neste desejo, ou seja, ok, somos pouca coisa, somos tão pequeninos, somos uma gota de água no oceano, mas é isso que Deus te pede, a ti e a mim, que vivamos estes momentos assim, unidos à Igreja, e assim conseguirmos um pouco de graça, ou pudermos unir-nos à cruz do Senhor, para conseguirmos as graças para salvar a humanidade. Nesse sentido, pode ser interessante ver o que é que acontecia com aqueles fariseus. Talvez tu... não sei se... Eu acho que nenhum de nós se identifica com eles, por isso às vezes custa um bocadinho tirar daqui e rezar com eles. Mas o que se nota claramente é que estes homens estão invejosos. Portanto, eles estão impotentes. Houve ali um milagre que aconteceu e que se vê que alguma coisa deve ter acontecido. Talvez eles já tivessem tido algum caso parecido. O que se nota é que ali aconteceu qualquer coisa que eles não costumavam fazer, ou que eles não conseguem fazer, ou que eles não sabem explicar. E ainda para mais, é um nazareno. Ou seja, não é um deles. Não é é um Nazaré, um galileu, um carpinteiro. Como é que ele pode? Como é que se atreve? De certeza que é pelos príncipes dos demónios, por Belzebu. Já te falei, em alguma meditação anterior, deste livro The Hidden Power of Kindness, que traduzimos pelo poder oculto da amabilidade. Enfim, o poder oculto da amabilidade, não é preciso também pôr assim essa frase, mas enfim, achei graça que pelo menos houve algum que ficou admirado quando leu este título. É um livro muito interessante e que ajuda a fazer oração. Eu, pelo menos, quando li há uns dias, lembrei-me, pensei que podia ser bom para ti. E às tantas diz o seguinte, que eu liguei com o Evangelho. Tinha acabado de ler o Evangelho, li isto, pareceu-me uma casualidade interessante. Se houvesse verdadeira caridade no teu coração, ficarias contente ao ver o que há de bom no próximo e ao pensar bem dele. Vejam, olhem para o Evangelho de hoje. Aqueles homens estão a ver uma pessoa que estava possessa por um espírito mudo, ou seja, não falava, e acho que claramente aquilo devia estar perturbado, porque não era simplesmente um mudo, era uma pessoa que não falava e que estava angustiada e vê-se que ele fica tranquilo, manso, bem, que fala. Toda a gente está admirada, em princípio, a multidão está contente, estão felizes, estão admirados positivamente com aquilo. Se houvesse verdadeira caridade no teu coração, ficarias contente ao ver o que há de bom no próximo e ao pensar bem dele. A crítica evidencia uma mente empequenecida. Alguns creem que descobrir defeitos é sinal de certa sabedoria, mas nada requer tão pouca inteligência. Nada é mais fácil do que criticar. Para se dedicar a algo tão mesquinho, não é preciso talento, nem caráter, nem renúncia pessoal, nem gênio. Logo que o demónio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada. Mas alguns dos presentes disseram: é por Belzebu, príncipe dos demónios, que ele expulsa os demónios. Aqui lembrei-me desta série, não sei se algum de vocês viu, Chosen, uma série recente que está a aparecer num circuito diferente de distribuição
e sobre a vida de Jesus e sobretudo sobre os seus discípulos, centrada nos seus discípulos. Por isso se chama Chosen. Eu só vi os primeiros episódios e conta para criar, eu vou fazer um bocadinho de spoiler, mas este já está na 3ª temporada e estes são os primeiros episódios. Lamento. E para construir a figura de Nicodemos, o grande Nicodemos, ele ainda para mais apresentam-no, nós sabemos que ele existia, mas aqui apresentam-no como um fariseu importante, grande, admirado, que vai à Galileia e que é recebido com honras, com admiração. E põe-no a ser requerido, pedido, ou seja, os romanos vão-lhe pedir, quase que obrigar, a que vá expulsar ali um problema num bairro difícil de Cafarnaum, em que vivem, há lá uma mulher que está possessa, e pedem-lhe que vá expulsar o demónio. E este homem está muito bem construída a personagem. Claro que muito disto é quase tudo a imaginação, porque nós não temos estes dados, que se vê um homem bom, que quando vê aquela mulher se fica, por um lado, enfim, cheio de compaixão por ela, tem pena dela, vê o drama que se passa por aquela mulher e quer de facto ajudá-la. Ao mesmo tempo fica assustado, porque o demónio dá-lhe uma sova, não literal, mas quase. Aquilo é impressionante. Ele vê claramente que é impotente, não consegue nada com aquilo. E o que é que acontece perante essa impotência? E perante essa incapacidade, ou seja, este homem vira-se para Deus, reza, e às tantas cruza-se com aquela mulher e ela está boa. Ou seja, está limpa, está livre daquilo. Algo aconteceu. E isto faz-lo intrigar-se muito. Uma e outra vez vai tentar encontrá-la e saber e inquirir o que é que se passa com ela. E isto vai fazer com que ele se aproxime de Jesus. A sua impotência e a constatação de que houve alguém que fez aquilo que ele não conseguia e que estava muito por acima dos seus poderes, faz com que ele se aproxime humildemente do Mestre, que o escute, que tente ligar com as Escrituras, que se questione, que reze uma vez e outra e que veja uma atitude totalmente contrária de Deus. Quem critica, continuava aquele livro, costuma ser incapaz de atuar como pensa, que outros deveriam fazê-lo. Esquece que a murmuração e a crítica, tal como a caridade, devem começar na própria casa, ou seja, connosco mesmos. E então vai dizer um dado que me fez lembrar isto. A sua ignorância vai acompanhada da soberba e de qualquer coisa relacionada com a inveja ou os ciúmes. Porque quem critica está a admitir a sua incapacidade ou fracasso pessoal. É interessante esta ligação entre crítica, inveja ou ciúmes e incapacidade, fracasso pessoal. Vejam como quem é humilde, no caso desta figura, ou seja, deste Nicodemos, tal como o guionista ou o realizador de Chosen o constroem, o imaginam, pelo menos podemos imaginar um homem bom a quem lhe passasse isso, é verosímil que isso aconteça. Mas o que sim vemos é que não é isso que acontece com os outros fariseus que hoje encontramos no Evangelho. Não são capazes de ligar os dados, de procurar ver. Pode ser interessante fazermos um pouco de exame de consciência e ver se nos vêm críticas, se as críticas são rápidas, se imediatamente começamos a criticar e, em concreto, guiado também por este livro, encontrei um aspecto que ele dizia, era a típica crítica que fazemos começa por ser muitas vezes aos superiores.
E, no teu caso, por exemplo, aos professores, é muito normal, uma pessoa critica os professores, e às vezes a crítica pode estar ligada a isso, porque não estás a perceber bem a matéria. Às vezes não quer dizer que não haja coisas que te despoletem isso, mas ou porque não te estás a organizar bem, ou por alguma razão. Há alguma razão que pode estar aí. E algum fracasso, alguma incapacidade de dominar o horário, ou dominar a dificuldade, e depois salta para uma crítica mordaz ou para uma... É inevitável que os instrumentos humanos apresentem falhas e defeitos. Consequentemente, é inevitável encontrá-los nos superiores. Por vezes, uma posição de autoridade torna ainda mais patentes as debilidades da natureza humana. Isto é claríssimo. Os superiores, mesmo movidos pelas melhores intenções, revelam determinados defeitos. Podem ser dominantes e demasiado conscientes da sua posição, facilmente predispostos à impaciência e à ira, indiferentes às queixas e necessidades dos seus subordinados e demasiado insistentes em trivialidades. Algumas destas faltas são inevitavelmente motivo de mais ou menos desgostos e conflitos. Porém, o facto disso acontecer não quer dizer que deva disputar em nós essa crítica. Deus não quer os defeitos dos superiores, mas deseja que os julguemos com compreensão. Pede-te isso a ti, que és cristão. Estabeleceu o seu plano de delegação de autoridade, sabendo que existirão falhas. De certo modo, serve-se delas e deseja que purifiquem os que estão subordinados. Os superiores têm a obrigação de lutar esforçadamente contra os seus próprios defeitos, especialmente por causa das consequências resultantes da ausência dessa luta. Deus sabe disto, criou-nos como seres sociais e precisamos de estar... Os universitários precisam de aprender e aprendem dos professores, e os professores adquiriram essa sabedoria e procuram passá-la a nós. E fazem-no, em princípio, esforçam-se por fazer o melhor possível, mas têm defeitos. Há uns que são melhores professores, há uns que são mais organizados, outros que são mais... E nós deveríamos ter um pouco de indulgência, pelo menos alguma compreensão para com eles. Não nos faz bem essa crítica. Enfim, examina-te. Não se vai dizer que fizeram bem aquilo que fizeram mal, não se trata disso. Mas às vezes é importante ver se o teu coração está purificado ou não. Ou se nós dedicamos muito tempo a isto, a críticas mordazes, a coisas que não deixam Deus Nosso Senhor contente, não nos fazem bem. Dar sentido sobrenatural à tua obediência é descobrir a providência divina, inclusive nas faltas de quem tem autoridade sobre ti. Ou seja, ver que te podem purificar, que te podem fazer bem, que te obrigam a organizar-te melhor, que é uma oportunidade. Pelo menos que te pedem que sejas, indulgente, compassivo, ou pelo menos que passes por alto. Para praticar a caridade, a paciência, uma delicada entrega ao dever, é preciso fazer isso, faz-se. Também não reivindicando direitos e essas coisas todas, não se trata disso. Enfim, temos aí campo para crescer, como aconteceu como acontece com todos. Mas hoje olhava para isto, para este exemplo, lembrava-me de trazer aqui este caso do Evangelho e daqui tirar o que é que nós vemos? Invejas que levam a juízos temerários, a faltas para com os outros e que nos atraiçoam o coração, que nos fazem mal, que nos desintonizam com Deus. Reparem que Deus Nosso Senhor chama-lhes a atenção a estes homens. Mas
Mas sim, é preciso também corrigir. Não é dizer que as coisas todas estão bem. Enfim, estou-me aqui agora a desviar para outros lados. O juízo temerário é diferente da suspeição. Isto está quase a converter-se numa aula. Desculpem, tinha esse medo, há bocadinho estava com medo de que a meditação se tornasse assim tópicos muito seguidos. O livro de facto é interessante e levanta-se muitas coisas, põe as coisas direitinhas, mas às vezes pode ser difícil rezar com elas e se calhar não estou hoje não estou assim enfim, não sei, não me está a sair fluido para fazer pontes contigo, Senhor, e fazer exames de consciência. Mas se calhar tu, talvez o Espírito Santo, esperemos que o Espírito Santo esteja a ajudar a fazer essas pontes. Certo é que via também aqui que há duas coisas diferentes. Uma coisa é o juízo temerário em que eu faço, outra coisa é a suspeição. A suspeição é quando eu tenho uma dúvida, quando eu, se calhar até tenho uma intuição de que, e podia acontecer, ou seja, olhamos para o Evangelho, o que é que eles veem? Um homem que vem lá da Galileia, parece que não tem nada de conhecimentos nenhuns e de repente está a fazer coisas extraordinárias. Que lhe venha a dúvida, não tem mal nenhum, ou seja, de onde lhe vem esta sabedoria toda? De onde lhe vem este poder? E que lhe passe pela cabeça que se calhar tem um aliado com o demónio. É uma suspeição. Que depois deveria ser o seguinte: o que é que ele fez? Bom, então ele libertou um endemoniado. Bom, e que mais é que ele tem dito? Que palavras é que tem dito? Que outras coisas é que ele tem feito? Curou doentes, deu vista aos cegos, como é que se comporta com as pessoas? Então começamos a ver assim e vemos, pois, então, demónio não pode ser. É uma suspeição que eu ponho de lado. Estes homens não. Estes homens sentenciam. Porquê? Porque não há humildade ali. Porque há talvez frustração, porque se calhar porque os tais ciúmes. E por isso é importante, se por acaso te acontecerem coisas destas, é importante vermos, estou a julgar porquê? Mas eu disse isto baseado em quê? Mas isto tem algum sentido? Porque às vezes podemos estar a difamar uma pessoa, podemos suspeitar, levantar coisas que não estão bem, a propósito de um professor, a propósito de um familiar, a propósito de um amigo. E às vezes, graças a isso, se criam inimizades, pessoas que não se falam, se criam as guerras, se criam os conflitos humanos. Purificai, Senhor, o vosso povo de todo o contágio do mal, para que os nossos dons vos sejam agradáveis. Era a oração da missa de hoje sobre as oblatas, ou seja, antes da consagração, depois do ofertório. No final do ofertório, o que é que nós pedimos? Purificai, Senhor, o vosso povo de todo o contágio do mal. Pois neste caso, da inveja, do ciúme, dos juízos temerários, dessas coisas assim superficiais que nos vêm. Purificai-nos, Senhor, para que os nossos dons vos sejam agradáveis, para que te possa oferecer isso a ti, Senhor. Terminamos olhando para Nossa Senhora. Há bocadinho, foi minutos antes, aliás, talvez por isso cheguei um bocadinho atrasado à meditação, estava a ler a oração que o Papa vai rezar amanhã a Nossa Senhora. E às tantas dizia: só Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, vós conheceis-nos, de quanto temos no coração, nada vos é oculto. E o Papa vai pedir que nos limpe, que nos dê a paz. O vosso pranto, ó Mãe, comove os nossos corações endurecidos. As lágrimas que por nós derramastes façam reflorescer este vale que o nosso ódio secou. Pois se por acaso, nesta meditação, te deste conta de coisas que entristeceram a tua mãe, de coisas que podes melhorar, mas pede-me ajuda.
dar essa alegria de quereres melhorar, de quereres purificar, de quereres estar melhor. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim.